Ok? Todo mundo pegou? Ok? Você mesmo sentado, vamos fazer uma oração? Aleluia, louvado a Deus, Senhor. Senhor, graças te damos, bendizemos, adoramos a Ti, Pai, pela noite que tivemos, pelo dia de ontem, por hoje, Pai amado. E suplicamos, Pai, da Tua bênção, em favor desta aula, que o Senhor esteja abrindo a nossa mente, o nosso coração, Senhor Deus, para o ensino, para a aprendizagem, Senhor. E, Pai amado, venhamos a esvaziar de nós mesmos, Senhor Deus, enche do Espírito Santo do Senhor, que possamos entender, Pai amado, a Tua palavra, Senhor Deus, a Tua mensagem, Senhor Deus, esta aula, que possamos aplicar, Pai amado, no nosso dia a dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como não tivemos a oportunidade aí de estar lendo o conteúdo, eu produzi o conteúdo em áudio. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí a revistinha, todo mundo, por gentileza. Abre a revistinha na primeira lição. E aí eu vou estar colocando o conteúdo em áudio e vocês só precisam estar acompanhando, tá? Vai acompanhando, que é interessante que memoriza. Só tem uma falha no áudio, que numa das referências bíblicas de Romano, em vez dele falar 11, né? O versículo 11, ele interpretou como mês e falou novembro. Só desconsidera essa parte. Seus primeiros membros foram discipulados por aqueles que o Mestre preparou, os apóstolos. Vários deles tiveram o privilégio de conviver pessoalmente com Jesus e com os outros. A igreja de Jerusalém, uma igreja bem edificada. Atos 2.42 a 47, 6.1 a 7, 11.1 a 21. Ainda quando estava com os discípulos, Jesus declarou: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16.18. O tema da edificação da igreja é recorrente no Novo Testamento. O apóstolo Pedro escreveu: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, cumprindo 2.5. Em suas cartas às igrejas, Paulo fala sobre os dons como recursos divinos para a edificação da igreja, Efésios 4, de novembro de 16, 1 Coríntios 14.12, e exorta os crentes a edificarem uns aos outros, Romanos 14.19, 1 Tessalonicenses 5.11. A igreja é um edifício em construção e cada membro está envolvido nesse processo. A liderança cumpre um papel especial na promoção da edificação da igreja. A igreja de Jerusalém pode ser tomada como modelo de uma igreja bem edificada. Essa igreja tem características que a distinguem como uma igreja bem edificada. Como nenhuma outra, ela teve o privilégio de nascer diretamente sob o pastoreio do Supremo Pastor. Seus primeiros membros foram discipulados por aqueles que o Mestre preparou, os apóstolos. Vários deles tiveram o privilégio de conviver pessoalmente com Jesus e com os apóstolos. Isso significa que eles beberam diretamente na fonte. Os relatos encontrados no livro de Atos acerca do desempenho dessa igreja apontam as características de uma igreja bem edificada. Tais características devem ser tomadas como modelo e inspiração para as igrejas de hoje no seu processo de edificação. Vejamos então tópicos para reflexão. Comunhão de fé e prática. Atos 2.42 a 47 descreve a comunhão que havia entre os membros da igreja de Jerusalém. Eles criam as mesmas verdades, a saber, a doutrina dos apóstolos, e praticavam os mesmos ensinamentos. A comunhão verificada entre eles era notável. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2.44. Esse estilo de vida se mostrou extremamente impactante, tanto para eles quanto para os de fora. Atos 2.46,47. A comunhão dos crentes em relação ao que se crê e o que se pratica é decisiva para a edificação da igreja. Quando falta unidade doutrinária, a prática pode se tornar confusa e perniciosa. A unidade é essencial para que a igreja se torne um edifício consolidado. Efésios 2.19 e 22. Nessa época de tantas opiniões e fragmentação, devemos buscar a comunhão na maneira de crer e de praticar o Evangelho. Nesse sentido, os símbolos de fé adotados pela igreja tornam-se imprescindíveis.
pois dão unidade à maneira de crer e obedecer à palavra de Deus. 2. Compromisso com a evangelização. Desde o derramamento do Espírito, relatado em Atos 2, a igreja começou a experimentar grande crescimento. Atos 2.41. Atos 2, 47 afirma que acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Pouco tempo depois, conforme Atos 4.4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Atos 5.14 relata que crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Atos 5.42 informa que todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. O capítulo 6 de Atos começa falando do grande crescimento da igreja naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Verso 1, depois enfatiza, crescia a palavra de Deus, e, em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Verso 7. Vê-se que, naqueles dias, o crescimento da igreja era referido em termos multiplicativos, tal era a proporção de novos convertidos. Isso acontecia em virtude da intensa pregação da palavra de Deus e o testemunho dos crentes. A consciência missionária, impulsionada pelo poder que vem do alto, leva a igreja a priorizar a obra evangelística. Missões é o sangue que pulsa nas veias da igreja. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo questiona: como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como creram aqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E, assim, a fé vem pela pregação, e pela pregação, pela palavra de Cristo. Romanos 10.14 e 17. Igrejas bem edificadas são igrejas missionárias, como se pode ver na prática da igreja de Jerusalém. Conforme o relato de Atos 8.4, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Pode-se dizer que o relato de Atos 9.31 é o retrato de uma igreja bem edificada. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. O compromisso com a evangelização é um bom critério para avaliar se a igreja está sendo bem edificada. 3. Valorização do ensino cristão. É digno de nota o zelo dos líderes da igreja de Jerusalém para com o ensino da palavra de Deus. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. 6.2. Disseram mais: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. 6.4. Na igreja de Jerusalém havia uma qualificada equipe para se dedicar exclusivamente ao trabalho de doutrinação dos crentes. Nenhuma outra ação, por mais importante que fosse, poderia prejudicar esse trabalho. A educação cristã oferecida aos novos convertidos, por meio do discipulado, é de fundamental importância para a edificação da igreja. Mateus 28.18 e 19. Muitas vezes não há uma consolidação da obra evangelística e, consequentemente, o crescimento da igreja devido à falha no processo de discipulado. Precisa-se, mais e mais, de pessoas aptas e dispostas a discipular, a fim de que seja cumprido esse importante aspecto da tarefa missionária. Orientando a Tito sobre as qualificações do presbítero, Paulo afirma que, entre outras qualidades, é necessário que ele seja apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem. Tito 1.9. Sem o ensino bíblico consistente, a edificação da igreja fica tremendamente prejudicada. A falta do discipulado é um dos principais motivos para a existência de crentes instáveis e suscetíveis a todo vento de doutrina que sopra por aí. Cada um deve buscar o crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3.16. A exemplo dos crentes de Jerusalém, também devemos evidenciar perseverança na doutrina. 4. Assistência aos necessitados. Desde o início, na comunidade cristã, havia cuidado com os pobres. Muitos membros da igreja, voluntariamente, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. 2.45.
Ninguém considerava exclusivamente suas coisas que possuía, tudo lhes era comum, por isso, nenhum necessitado havia entre eles. 4.32-37. Porém, com um rápido e acentuado aumento do número de membros, essa realidade foi mudando. 6.13. A solução do problema relacionado à assistência aos necessitados se deu com a criação de um grupo seleto de irmãos para que se dedicassem a essa tarefa. Foi aí que se deu a instituição do diaconato. 6.56. Uma igreja bem edificada é sensível às necessidades à sua volta. Ela se alegra com os que se alegram, mas também chora com os que choram. Romanos 12.15. A linguagem que toca o coração é a da misericórdia traduzida em ações concretas. A atenção às necessidades da comunidade, além de fortalecer a comunhão e promover a alegria, é uma eficiente estratégia missionária, pois abre as portas de muitos lares para a entrada do Evangelho e o testemunho da Igreja. A atenção aos necessitados é uma das marcas do ministério de Jesus. Mateus 9.35,36. Jesus pregava, ensinava, libertava os oprimidos, curava os enfermos e alimentava os famintos. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo ressaltou a importância dessa responsabilidade cristã, Atos 20.35. 5. Planejamento estratégico. Em Atos 6, vemos uma igreja em franco crescimento, que toma providências para garantir o bom andamento de todos os ministérios. Os versos 2 e 3 relatam: então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. A partir da providência adotada, percebe-se que a organização é fundamental para a existência de uma igreja bem edificada e eficaz em seu ministério. A distribuição dos dons pelo Espírito, conforme ele apraz, visa a edificação da igreja e mostra o aspecto organizacional do corpo de Cristo. O corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4.16. A falta de organização põe em risco a estabilidade da igreja e afeta a eficácia de seu ministério. Sem planejamento e organicidade pode haver desajustes, desperdício de recursos e de energia e o enfraquecimento da obra. Quando não há planejamento, gasta-se dinheiro, tempo e energia, mas não se vê resultado. Planejamento estratégico é algo indispensável para uma igreja bem edificada e consciente de sua missão. No mundo atual, muitos fatores precisam ser levados em conta para a estabilidade da igreja e o desenvolvimento de sua missão. Sem organização, o resultado poderá ser sempre insignificante e frustrante. A igreja não pode se conduzir sem rumo. Como um barco à deriva, tudo deve ser pensado, programado e executado segundo um cronograma preestabelecido e a dependência do Espírito Santo. Embora o Espírito seja livre para agir, muitas vezes até extrapolando nossos planos, é inegável que o nosso Deus é um Deus organizado. 6. Visão ampliada do reino. O capítulo 11 de Atos trata de um tema muito importante que foi controverso ainda nos primeiros tempos da igreja, quando a graça de Deus se manifestou também entre os gentios. O primeiro verso do capítulo 11 relata que chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Pedro foi instado a apresentar explicações acerca dessa história de conversão de gentios. Então ele deu seu testemunho sobre sua ida a Cesareia de Filipos, a convite do centurião Cornélio, quando anunciou o Evangelho e presenciou o derramamento do Espírito também entre os gentios. A conclusão do depoimento de Pedro está registrada no capítulo 11.15 a 17. A reação dos líderes da igreja de Jerusalém, todos eles judeus, foi surpreendente. Relata o texto que, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. 11.18. Fica evidente, nesse desfecho, que aquela igreja adquiriu uma visão ampliada do reino de Deus. Depois disso, sobreveio um tempo de tribulação, com a morte de Estevão e perseguições implacáveis. Porém, os que foram dispersos iam anunciando o Evangelho. Alguns pregavam só aos judeus, mas outros falavam também aos gregos,
o relato de Lucas, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. 11.21. Uma igreja bem edificada não se fecha em torno de si, mas edifica uma visão ampliada do reino de Deus, abraçando o desafio da evangelização tanto local quanto mundial. Com certeza, a igreja de Jerusalém é uma grande referência para nós, que somos uma igreja em processo de edificação. A exemplo dessa igreja, devemos nos sentir desafiados a apresentar também as mesmas qualidades. A edificação da igreja é uma necessidade constante. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Colossenses 2.6, 7. Nosso objetivo hoje, dessa aula, estamos apresentando os fundamentos da igreja bem edificada, a partir do exemplo da igreja em Jerusalém, aplicando esses princípios hoje à nossa igreja local. Mateus 16, 18 diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, ela nasce em Atos 2, sob a liderança direta dos apóstolos, após o derramamento do Espírito Santo. Nosso propósito hoje dessa aula é entender que a igreja de Jerusalém pode ser considerada uma referência de igreja bem edificada e como aplicar isso hoje. Tem coisas, digamos assim, o óbvio que precisa ser dito, que foi dito na leitura que a gente acompanhou, sobre como que deve ser a base, o que precisa ter a participação das pessoas, dos membros, para a formação da igreja, de uma igreja edificada. O primeiro tópico, comunhão e fé e prática, Atos 2, 42 e 47. Estavam unidos na doutrina dos apóstolos, na oração e na comunhão. Essa folhinha que eu entreguei aí para vocês é uma folhinha de referência para que vocês possam também estar acompanhando e linkando ao estudo que a gente acabou de ver, para vocês não se perderem, tá bom? Vivam de forma simples, partilhando bens e necessidades. Interessante que era uma época que não havia as pessoas, digamos, pedintes e passando por necessidades, porque a igreja cuidava um do outro, o que tinha em comum era do outro, A gente está no seu vizinho, vamos comer, tenho aqui, eu tenho aqui, levo para você, É uma forma que Deus trouxe a igreja para que houvesse unidade, união. Uma pergunta desse mesmo texto, de comunhão e fé e prática, Qual a importância de uma igreja ter unidade e fé nas práticas? Da resposta: porque isso evita confusão doutrinária e fortalece o testemunho cristão. Está em Efésios 2, 19, 22. O tópico 2, compromisso com a evangelização, Atos 2, 41, 47 em diante. A evangelização era diária e fervorosa, Saiu de casa em casa, não tinha tempo ruim, era um total objetivo, Não tinha o envolvimento com outras preocupações, Era a preocupação de pregar, de levar o evangelho, Tinha aquela necessidade, que infelizmente com o tempo muita gente vem perdendo isso, A igreja crescia por multiplicação e não por transferência, É interessante você ver isso. Às vezes tem uma igreja que chega um monte de gente, mas chegou de outra igreja. Nós temos isso aqui, se vivência na nossa igreja também, de receber pessoas de outras igrejas, Mas é muito interessante que nós tenhamos esse desempenho para multiplicar, trazer pessoas
que na realidade nem estão em igrejas, né? Mas trazer pessoas que venham para ter conhecimento da palavra de Deus, né? Do ensino. Qual deve ser o papel de cada crente na evangelização? Ser testemunha viva de Cristo e anunciar o Evangelho pessoalmente em comunidade. Está em Romanos 10, 14 e 17, né? É aquilo que falamos agora. Tem essa necessidade de estarmos aplicando isso, falando isso no nosso dia a dia, nos nossos vizinhos, no nosso trabalho, de estar trazendo a palavra do Senhor. A valorização do ensino cristão. Em Atos 6, 1, 4. Os apóstolos se dedicavam à oração e ao ensino. O discipulado era estruturado e prioritário, né? A prioridade era o ensino da palavra. Por que é necessário discipular novos convertidos? Para que cresçam na fé, sejam firmes na doutrina e não caiam em heresias. Segundo Pedro 3, 18 e Efésios 4, 14. Os novos convertidos, se não tiver uma estrutura firme, sólida, vai se levar pelo que vê hoje na internet, hoje nos canais que existem, né, que são muita coisa. Então vai acreditar naquilo que está sendo aplicado ali. Então precisa ter uma solidez, né, de trazer esse ensino para os novos convertidos, né? No tópico 4, assistência aos necessitados. Em Atos 2, 45, 2, 32, 35, 6, 1 e 3. A igreja cuidava dos necessitados e nenhum passava fome. Isso é interessante isso, né? Esse sentimento e essa visão, né, de unidade, de cuidar um do outro. O diaconato surge então como uma resposta organizada ao problema social. Precisava de alguém, de uma equipe, para cuidar dessas situações para que continuasse, né, a vida da igreja, né, as pregações, o ensino, as dedicações, né, das pessoas de estar levando a palavra de Deus. Mas o diaconato era isso, ele vinha aqui pegando essas pessoas e ajudando mais afinco, né? Porque a gente precisa do alimento espiritual, sim, precisamos. Mas aquela pessoa que chega na necessidade, ela também precisa cobrir aquela necessidade material que ela tem, né? Está passando uma fome, está passando um frio, né? Está precisando de ouvir alguma coisa. Então, essa é a nossa função, que não especificamente precisamos ser diáconos, né? Mas é uma função de cuidar, né? O diácono é isso, ele é cuidador, né? A igreja cuidava, aqui já li, vamos estudar. A pergunta: como assistência social fortalece a edificação da igreja? Ela demonstra o amor de Cristo na prática e abre portas para o Evangelho. Romanos 12, 15, em Atos 12, 35. Irmão, sempre eu estou falando com vocês e estou dando referências bíblicas, tá? Tem essas referências dadas a vocês também, mas se tiver algo a mais, tome nota, porque isso é importante para que vocês tenham fechamento na base do ensino que estão aprendendo, que isso não é coisa da nossa cabeça, né? Isso que a gente tem feito é bíblico, a gente traga totalmente da estrutura bíblica para o nosso ensino. Planejamento estratégico, que é o tópico 5, em Atos 6, 2, 3, Efésios 4, 16. A igreja reconhece a necessidade de organização. Cada pessoa serve conforme seu dom, promovendo ordem e crescimento. É uma necessidade de percepção do membro, né, de uma igreja, de saber do que ele pode servir. Não significa que é só a gente estar no patamar de um dom espiritual, né, esperando algo mais além, majestoso, mas algo simples também, que nós temos os talentos que podemos servir na igreja, né? Eu sei parafusar, eu sei arrumar uma cadeira, eu sei fazer alguma coisa, então
que possa ser empregado na igreja, seu serviço, né? Eu sei conversar, eu sei orientar, esse tipo de situação que a gente possa estar pregando, né? Cada um conforme o seu dom, conforme o seu talento, está trazendo isso para a igreja, para que haja ordem e crescimento na igreja, né? Qual o risco de uma igreja sem o planejamento e organização? Desperdício de recursos, confusão ministerial e falta de crescimento efetivo, né? É o que o texto nos diz, e a gente vai gastar, fazer as coisas, inventar um penduricário aqui e acolá, mas se a gente não tiver essa estratégia de planejamento, vai ser só gasto. De repente a gente vai aplicar aqui algo, vamos aplicar aqui a nossa sala, somente se tivesse aqui um circulador de ar só aqui dentro, aqui, ou então o ar-condicionado junto, só aquele negócio frio, na época do frio, como é que fica se não tem vazão, se a gente não pode abrir alguma coisa para circular o ar? São coisas simples, né? Que a gente precisa ter a organização de saber o que gastar, né, na aplicação da estrutura também, né? No caso, nossa igreja tem boas aplicações dos valores, né? Então isso aqui é algo que a gente precisa, a estrutura que a gente traz, né, para a igreja, através do dinheiro é aplicado. Então é planejado isso, não é feito a revelia, porque senão não adianta dinheiro, né? Pode despejar dinheiro que não vai adiantar nada, vai ser só gasto de dinheiro mesmo. No último tópico, que é a visão ampliada do reino, em Atos 11, 1 a 21, a igreja de Jerusalém reconhece a ação de Deus entre os gentios, adota uma visão missionária global. Não sei se de repente os irmãos têm conhecimento, mas a época tinha uma parte, né, lá no início dos apóstolos mesmo, que eles faziam força para que fosse levada a palavra somente aos judeus, né? Não, era somente aos judeus, mas Deus queria mais, né? Era ampliar. Que a chegada de Paulo nos mostra muito isso, né? Que a palavra precisava ser levada para os gentios, né? Para gregos, para todo mundo. O que significa ter uma visão ampliada do reino? Olhar além da própria comunidade e agir para que o evangelho alcance todas as culturas e povos. É aberto a todo mundo, né? Aquele que precisa ouvir, nós precisamos ouvir. Está em Atos 1:8, precisamos ouvir, precisamos falar. Dizem alguns estudiosos que existe ainda, pelo mundo, digamos assim, cerca de mais de 3 milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. É esquisito a gente ouvir isso, né? A janela 1040 é isso? Oi? A janela 1040? Da janela 1040? Dessas pessoas que eles falam, tem 40, não sei quem, essa janela 1040 não conhece a Cristo. Eu não conheço essa expressão, não ouvi falar. Não ouvi falar nessa expressão. Eu ouvi falar dessas situações que existem, né? As pessoas, tantas milhões de pessoas que não conhecem a Jesus, nunca nem sequer ouviram realmente a falar de Jesus, né? Essa referência que a irmã está falando aí, a respeito da linha do Equador, que se refere à linha 10, da qual todos os países em relação ao globo que está sob a linha do Equador, países de clima equatorial, onde inclui, por exemplo, o Nordeste brasileiro, a América Central, as Filipinas, aqueles países asiáticos onde faz parte da linha que está sob a linha do Equador, onde existe a maioria de muita gente que nunca ouviu falar em Deus, principalmente nos países asiáticos, que eles adoram outros deuses e nem se fala no Deus que a gente conhece. É isso que a irmã está se referindo. Nosso resumo hoje, nossa conclusão, né, da Igreja de Jerusalém, que nos inspira, por que hoje, né, nós temos essa referência, né, da Igreja de Jerusalém, que ela inspira por quê? Pela unidade
doutrinária e prática, paixão evangelística, ensino bíblico sólido, amor e cuidado social, organização ministerial e visão missionária ampla. É tudo isso que nós temos aqui hoje na nossa igreja, né? Hoje nós temos tudo isso, sempre é falado, sempre é dito ali no culto, né? Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados. Colossenses 2, 6, 7. Tragamos isso hoje para a nossa vida prática na igreja. Cada igreja local, cada igreja nossa hoje aqui no Guará, pelo Brasil, pode buscar refletir essas mesmas marcas. A cada membro é uma pedra viva nessa construção. Esse entendimento que nós, como igreja, precisamos ter, que nós somos essa pedra viva, né? Depende de mim, depende de você, depende de nós. Não de ficarmos também na esperança de alguém, só de alguém fazer alguma coisa. Se você viu, tem aquela necessidade, precisa levar a palavra, precisa ajudar uma pessoa financeiramente, seja lá o que for, se você tem esse recurso, então sejamos essa pedra viva, né? A gente vai fazer a obra do Senhor dessa maneira. Qual dessas características mais precisa crescer em nossa igreja? Em mim? Isso é uma pergunta só para vocês ficarem para vocês, tá? Para que vocês possam trazer para vocês essa pergunta e que vocês possam trabalhar ela na sua vida diária, nessa semana. Qual dessas características mais precisa crescer em nossa igreja, em mim como membro? Então, leve isso para vocês trabalharem nessa semana, né? Nós fizemos aqui algumas perguntas para que vocês possam estar agora trabalhando as respostas mediante todo o contexto que a gente passou, sobre a leitura, né, sobre aqui a explanação do texto que acabei de fazer. Então os irmãos podem estar respondendo isso verbalmente. Se quiser tomar nota, escrever, pode escrever, tanto faz, mas podem responder do que você entendeu, tá? É uma pergunta que vocês podem estar respondendo pessoal, coisas pessoal de vocês. Então, querem caneta? Querem escrever na folhinha atrás a resposta de vocês de cada pergunta dessa daí? Ou vamos ficar só aqui no diálogo? O que vocês preferem? Preferem uma canetinha para vocês darem uma resposta particular para essas perguntas? Ou a gente pode desenvolver aqui, ó, simples, ó. Vamos lá. Ó, a primeira pergunta, que é do primeiro bloco, da comunhão de fé, Atos 2 a 42 a 47. Por que a unidade é tão importante para a igreja? Quem tiver já com entendimento dessa resposta dessa pergunta, pode estar respondendo a primeira pergunta. A unidade é, se a igreja não estiver pensando, se toda a igreja não estiver envolvida totalmente no que ela pretende fazer, ela não cresce. Eu entendo que seria isso. Sim. Ela tem que estar voltada com o mesmo propósito. Todos têm que estar pensando com o mesmo propósito e levando esse trabalho à frente. Sim. Eu entendo que essa seria a premissa da unidade da igreja. Mas algum irmão gostaria de A igreja, responder essa pergunta? a igreja como um todo, ela tem um líder, vamos dizer assim, que é um cabeça, da qual nós conhecemos a palavra, nós sabemos que Cristo é a cabeça da igreja. Então há necessidade de comunidade justamente porque existe um foco. Este foco é Jesus Cristo. Tá? Daí, na minha opinião, a importância da unidade na igreja. A comunidade em si, a congregação em si, faz parte desse jogo, desse conjunto, né? Direcionado a um só foco. Amém. Amém. Hoje eu vou pedir algo mais específico
ao nosso irmão mais falador da nossa turma. Eu gostaria que você desse uma opinião sobre essa pergunta, sobre essa resposta para essa primeira pergunta, meu querido. Essa pergunta que você leu está onde aqui? Que eu olhei a minha folha aqui não. Não, ela não está na sua folha. A sua folha ela só é uma base para que você acompanhasse junto do texto que você ouviu e dando a explicação que eu passei. Né? Você tem essa resposta na pergunta, mas eu digo algo pessoal do que você entendeu, do que você ouviu até agora da nossa aula. Por que a unidade é tão importante para a igreja? Como o irmão Roberto respondeu, como o irmão Roberto respondeu. Isso é uma pergunta pessoal sua. É algo que você tiver entendido. Acredito que a união, o próprio ditado, né? A união faz a força. Então, tipo assim, a igreja é isso, é todo mundo junto ali. Não fala, a partir do momento que uma pessoa só tenta fazer algo ali sozinha, não vai conseguir. Temos que estar unidos. Né? Verdade. Olha, as respostas são as respostas corretas dos irmãos. Né? Há essa necessidade de união, unidade, sim. Né? Porque a unidade demonstra o amor de Cristo, como o irmão Roberto falou, e fortalece o testemunho da igreja diante do mundo. Precisa ter uma igreja unida para que quem está aí fora veja e perceba e sinta-se atraído e queira vir para a igreja, né? Quando os membros vivem em comunhão, há crescimento espiritual, apoio mútuo e Deus é glorificado nisso, nessas ações, né? Na verdade, a importância da unidade da igreja, ela passa a ser uma necessidade. Porque sem união não existe igreja. Isso é verdade. Tem uma visão um pouco diferente. Eu penso que a unidade na igreja, ela, claro, não tinha uma importância, mas ela tinha que ser automática. Porque o que o Montário falou para nós agora há pouco, temos um cabeça, nós sabemos quem é. E, biblicamente falando, de uma forma bem simples, ou estamos com ele ou não estamos com ele. E se nós estamos com ele, nós o conhecemos, nós buscamos seguir. E aplicar o que ele nos ensinou. Então, se nós aplicarmos o que ele nos ensinou, automaticamente nós seremos unidos. Porque os dois principais ensinamentos que ele nos deu foi amor e união. Então, se nós aplicarmos isso, e se nós aplicarmos todos os ensinamentos dele, claro que não somos máquinas, não vamos fazer do mesmo jeito, temos nossas diferenças, temos nossos costumes, nossas formas de viver, mas se todos nós colocarmos em prática os ensinamentos da palavra do Senhor, eu creio que vai ser automático a união da igreja. É aí onde o irmão falou, né? Como diz o ditado popular, união faz a força. Cada um tem uma opinião, né? Cada um tem a sua iniciativa. Quando se junta ao todo, aí que forma essa questão da unidade, né? De a igreja fazer o que tem que ser feito com todos ali participando. Amém. Algo assim que preocupante, né? Como o nosso pastor falou, terça-feira quem estava aqui no culto, o sonho que Deus deu para ele, né? A confusão, a falta de entendimento uns com os outros. Ele falou de um jeito que não estou falando desse jeito, né? Então nós, como igreja, temos que tentar ser unidos mesmo, sabe? Em todos os aspectos. Às vezes, o novo convertido, a pessoa nova, ela não entende, né, irmão? Às vezes você chega na igreja, abraça o irmão, fala, né? Você tem mais intimidade com aquele irmão, mas nós temos, igual a gente fica ali na porta, nós temos que receber todas as pessoas iguais, né? Porque eu conheço a irmã Dagmar há século, né, irmão? Eu tenho intimidade com ela, eu brinco com ela. Aí chega o irmão ali que tem um ano de igreja, eu tenho que tratar ele da mesma maneira que eu tratei a irmã Dagmar. A paz do Senhor, seja bem-vindo. Então isso começa ali, né? Começa ali. Porque isso implica muito. O pessoal tem um ditado popular, fazer igual a mamãe. O ditado popular, panelinha, sabe?
Às vezes na igreja tem a panelinha. Você chega, você se sente estranho no meio daquelas pessoas. Isso não pode acontecer. Se a gente está na igreja, a gente tem que procurar. Eu tenho o meu jeito, cada um tem o seu jeito, mas quando a gente chega do portão para cá, a gente tem que ser um só, tem que nos unir. Igual a irmã deu um testemunho tão lindo no nosso culto sexta-feira, que ela disse que nunca, por muito tempo que é evangélica, a esposa do irmão Paulo, ela nunca viu uma sociedade feminina assim, as irmãs reunir juntas para fazer o culto dos homens. Ela disse que isso encantou ela, sabe? Então são coisas que a nossa igreja tem, vamos prevalecer. Vamos estar orando, Deus, eu quero ser igual com todo mundo, né? Não é tão bom, irmão, chegar, Pai do Senhor, irmã Lúcia, irmã Neide. A gente é um grupo, mas nós temos que passar isso para quem está vindo, né? Para quem está chegando, né? Às vezes, igual uma pessoa que veio a falecer esses dias, infelizmente alguém falou para mim, pastor, nunca foi visitar essa irmã. Eu me senti, irmão, triste por isso, sabe? Ela adoeceu, ela morreu, e disse que ninguém nunca foi lá visitar ela, e ela vinha na nossa igreja. Então, que a gente possa, né? Se eu moro perto da irmã Dagmar não está vindo, irmã Dagmar, está acontecendo, você está faltosa, falei muitas vezes. Eu também sempre né? A gente vê isso, irmãos, porque isso é muito importante para a nossa igreja. Sabe? E a comunhão, se preocupar com o próximo, não é só dentro da igreja, não. Né? Faltou dois cultos, 2 domingos. Se alguém tem o telefone, não é mais íntimo do irmão lá. E aí, irmão, o que está acontecendo? Você está bem? Vamos praticar isso, sabe? Porque isso é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E a nossa igreja vem a crescer em comunhão, espírito e em verdade. Não é só número, não. É no Espírito de Deus. Obrigada por falar de nós. Podemos seguir para a outra pergunta ou ainda tem mais algum complemento dessa primeira? Então vamos seguir para a segunda. Vamos. Evangelização, né, de Atos 41 e 5:42. Pode ler a primeira pergunta e começar a segunda pergunta aí. Qual o seu papel na missão evangelística da igreja? Podem responder. É uma pergunta de resposta pessoal, tá, irmãos? Cri. Eu acho que assim, todas as pessoas não têm, acho que mesmo, acho que posso falar, mesmo dom, questão de evangelizar. Tipo assim, eu tenho dom para cantar. Cantando, a gente evangeliza cantar. O irmão, o Eric tem já uma facilidade de chegar na pessoa e falar sobre o evangelho. Evangelizar. Isso, tem outras pessoas que têm facilidade com as coisas e outras que não. Eu concordo com a irmã Rebeca, porque eu mesmo, eu não tenho essa facilidade. Eu posso até, não vou dizer que não faço uma evangelização por aí, mas de uma forma diferente. Eu não consigo chegar diretamente na pessoa. Mas assim, eu procuro de uma outra forma estar passando a mensagem da palavra. De qualquer maneira, é evangelização, mas não assim, eu admiro o irmão Eric, porque ele vai lá, ele aborda mesmo a pessoa, ele tem todo um jeito, toda uma técnica de conversar que ele prende totalmente a atenção daquela pessoa. Isso é maravilhoso, isso é um dom divino de Deus. É o dom de evangelizar. Mas só vamos um pouquinho além. Já foi evangelizado pelo Rodário, foi evangelizado pelo Diogo, já foi pelo Diogo cantar. Já foi evangelizado pelo irmão Roberto. O dom de evangelizar, irmãos, não é só o ato de chegar em alguém para falar. O seu comportamento evangeliza. A sua fala, a sua conversa, as suas ações, a sua obra dentro e fora da casa de Deus, tudo isso é evangelismo. Nós temos que estarmos vigilantes, não só em espírito, mas em oportunidades, onde às vezes, vou dar um exemplo do que aconteceu ontem, quando
A irmã estava lendo a pergunta, estava lembrando disso. Eu fui na loja de um amigo que eu comprei no IDF, ele estava cortando. A gente começou a falar do problema da crise que está no governo, quando fui parar para pensar, a gente já está falando da palavra de Deus. É uma evangelização. É verdade. Ontem não, desculpa, sexta-feira, a gente no encontro, o pessoal do trabalho vai comigo, daqui a pouco eu te respondo. Eu no encontro de homens. Durante o dia, eu no encontro. Isso é evangelização. As pessoas começam a falar, como é que é isso? O negócio de encontro de homens, isso é estranho. Não é estranho. Talvez para o mundo, o que você vive é estranho, mas para nós nos reunimos apenas homens para cultuar a Deus da mesma forma que é feito na igreja. Um pouco diferente, mais contraído, com um objetivo voltado só para homens. Então, assim, nós temos várias formas de evangelizar. Basta a gente buscar mais esse conhecimento e aplicar. Sim. Botando esse contexto exatamente do que o irmão falou, né, de cada servo, cada crente hoje, ele tem chamado, né, para anunciar. Cada um tem sua maneira, né, de fazer, de anunciar o Evangelho. No comportamento, né, nesse que tem mais opção de falar, né, com as pessoas. Na nossa família, no nosso trabalho, né, na nossa vizinhança, né, o evangelismo ele não é apenas essa tarefa para pastores, né? Não é só o pastor, é todo mundo. O Senhor dá essa oportunidade para nós, né? Para que todo o corpo seja ligado. Mais algum complemento dessa pergunta ou podemos passar para a terceira? Só uma observação aqui no último parágrafo do tópico 2, ou melhor, no último parágrafo, segundo item do tópico 1, diz assim: o compromisso com a evangelização é um bom critério para avaliar se a igreja está sendo bem edificada. Essa observação do autor da lição aqui eu achei interessante. Porque com a base do critério que nós temos, do nosso conhecimento, do pouco conhecimento que nós temos aqui, é uma base que nos dá, vamos dizer assim, nos dá força para que nós possamos levar essa palavra àquele que está fora. Sim. Amém. Concordo com essa palavra. Podemos passar para a terceira? Vamos lá, a terceira, que é o ensino cristão de Atos 6, 1, 4. Pode ler essa pergunta da T3. Porque o discipulado é essencial. Seria para todo aquele que vai na igreja a primeira vez, seria uma base indispensável. Eu falo isso porque eu passei por isso. Antes o meu conhecimento era muito pouco. Quando eu vim para a igreja a primeira vez, em seguida já me passaram o discipulado, fiz o discipulado, e foi onde eu comecei a despertar a curiosidade de conhecer mais, de se conhecer mais, e ainda continua até hoje. Amém. Mais algum complemento? Até a vida de Cristo, né, irmão? Pode complementar, mas irmãos, se tiver, quem já respondeu pode responder de novo, quem não respondeu, responda. Mais umzinho, pelo menos, para essa pergunta, para dar a resposta. Lembra que é o seu entendimento, tá, irmãos? Não precisa ter medo de responder. É o que você entendeu. Existe a resposta mais exata do que é, mas é algo do seu entendimento. Justamente é isso. Nós estamos nas aulas para isso. Para que você traga o que você entendeu alguma coisa. Por que o discipulado é essencial? É porque a pessoa vem, né, aceita Jesus, então ele está leigo, né, da palavra de Deus, ele não entende, ele pode até entender um pouco, mas não tem a profundidade na palavra. E o discipulado faz com que ele se aprofunde na palavra, tira as dúvidas, né? E fica alicerçado ali na palavra de Deus para não ver um vento de doutrina, não se desviar.
Só trouxe bem uma palavra que eu gostaria de ouvir na resposta, né, que eles falando sobre a doutrina. É o processo de ser moldado, conformado à imagem daquele que seguimos. Ó, discipulado é algo bem simples. É ser ensinado, é ensinar. Né? Então você ensinar a pessoa, né, nas coisas do Senhor, na prática da obra do Senhor. Por quê? Porque fortalece a nossa fé, combate as heresias, é o que a irmã mencionou sobre ventos de doutrinas, né? Combate as heresias, que tem as distorções malucas, né? Viu um negócio, viu um versículo, viu alguma coisa e aplica coisas mirabolantes, né? Então, para que a pessoa entenda e veja aquilo, opa, esse versículo aqui não é aquele que eu vi porque ele fulano falando, não. Isso aqui na realidade é outra coisa, né? E capacita, né, os servos, os crentes, a viverem como verdadeiros seguidores de Cristo. O discipulado ajuda a igreja a crescer com maturidade e firmeza na palavra. Vamos à pergunta 4. Ação social. A referência disso é em Atos 2:45, de 6:1-3. Como o amor prático edifica a igreja? Está quase acabando. Falta pouco. Como o amor prático edifica a igreja? Na nossa vivência, responda isso possível. Na nossa vivência aqui, como que esse amor prático edifica a igreja? Tá fácil essa resposta, hein? A gente pega a pergunta de número 1 e associa, né? Porque se é amor à unidade, se a unidade é crescimento, é natural. Mais ou menos? Se arrisca? É coisa que a gente está vivendo, irmãos. A gente vive isso. O amor prático edifica a igreja como? É no cuidado, sabe? É no cuidado, é na ajuda, é no incentivo, né? É algo simples da nossa vida, isso é algo prático realmente da nossa vida, que a gente traz essa praticidade da igreja. Porque se temos esse cuidado, eu vou citar um exemplo há muitos anos, que eu e minha esposa queríamos ir para a igreja presbiteriana. E a gente frequentou algumas igrejas presbiterianas. E tivemos uma experiência aqui, meio que dá até arrepio até de falar disso. Nós entramos numa igreja presbiteriana, aqui na Samambaia, que se a gente tivesse vazio, a gente ia sair vazio. Totalmente estranho, sabe? Porque assim, a gente não foi recebido, a gente chegou, entrou como se fosse um comércio. A gente entrou, não é que estava vendendo nada não, estou dando um exemplo só de lugar comum, né? A gente entrou naquele lugar, viu a pessoa lá pregando, que foi estranha a sensação dele pregando, porque ele estava só com um notebook fazendo uma leitura, então ele não conseguia ter uma expressão de passar. Terminou aquilo, ok, acabou, todo mundo levantou, não fez, digamos assim, uma pessoa para cumprimentar a gente. Né? Não nos cumprimentou na entrada, não nos cumprimentou na saída. Falei, caramba, que diferença. A gente já tinha ido em outras igrejas presbiterianas, que inclusive foi o que nos motivou, né, a procurar a palavra presbiteriana. Né? E falou, nossa, que diferença aquela igreja que nós fomos no Guará, em outro lugar. Que coisa, né? As pessoas bem receptivas, aquele amor caloroso. Aí a gente foi para outra e falou, mas o Guará é muito longe, para a gente estar indo, então vamos procurar na Samambaia. Então, assim, a gente não viu amor ali, sabe? A gente não sentiu amparado, a gente não sentiu união. Então, nesse momento dessa igreja X, eu acho que não houve edificação para a nossa vida. Né? Nosso coração não identificou ali a ação do Espírito Santo. Então, a gente entrou e saiu e pronto. Então, é algo que a gente precisa provar para nós mesmos, para as pessoas que chegam, que existe o amor de Cristo aqui na igreja, né? Então, sejamos acolhedores, independente do tipo de pessoa que chegou. Né? A gente é acolhedor nisso, a gente mostra esse amor, né, prático na igreja, é nessa recepção, como a irmã falou, né? De alguém chegou e o tratamento, né, de bem-vindos. Outro dia eu ouvi de um dos membros, assim, rapidinho, né?
quando eu entro, sempre tem um hábito, né, de cumprimentar, Pai do Senhor, tal, seja bem-vindo. Aí tem um momento já antigo, bem-vindo, eu já sou daqui. Não, eu amei. Eu falo, Mas são palavras que fixam em alguém, pegam, é uma palavrinha-chave que cativa a pessoa, né? É só você ter completado, bem-vindo de volta. Hoje ainda falo, mas eu leio isso, bem-vindo à sua casa. Irmãos, esses esse dia foi fantástico, entre aspas, né? Essa irmã que eu estive conversando com ela sempre vem na nossa igreja, mas demora, né? Passa 2 meses, 3 meses, sem vem. Isso. Então, ela se sentiu magoada, triste, porque ela foi apresentada como visitante. Acredita? Ela se sentiu magoada. Eu falei assim, irmã, é porque você demora tanto de vir, você demora de vir, então a gente acha que você está em outra igreja, né? O que a gente fez? Eu passo 3 meses sem vir na igreja. Não dou satisfação para ninguém, né? Aí você vem depois de 3 meses e você é apresentada como visitante. Ela se sentiu muito, muito magoada, sabe? Ela ficou muito magoada, muito triste. Eu falei, irmã, isso é do ser humano, sabe? Perdoa que achou que você era visitante, já tem que andar faltosa, sabe? Ela me procurou também, falando sobre isso. Pois é, sabe? Aí você fica, né, sem saber como tratar. E esse caso específico aí, você percebe a carência dessa pessoa. Então, percebeu essa carência, lógico que conversa com essa pessoa para que Deus te traga uma palavra de sabedoria para isso, mas já coloca essa pessoa em oração, sabe? Já ore por essa pessoa, porque essa pessoa, ela está carente espiritualmente, a alma dela está gelada, sabe? Então, ela está precisando de afeto, está precisando desse calor. Então, ok, a irmã deu essa explicação, mas aproveite esse embalo, coloque, sabe, ela em oração e tendo esse contato, no caso das duas irmãs já tiveram esse contato, sempre que possível, nesse caso, olha, temos um evento X, dia tal, a senhora pode participar com a gente? Vamos e tal. Tenta fazer isso agora, já que o Senhor colocou no caminho de vocês, né, nas duas. Então, trata agora esse assunto. O Senhor já me deu já uma missão para que essa pessoa possa se encher do Espírito Santo, porque ela está precisando disso. Ela está carente, né? A alma dela está chorosa por causa disso. Eu sempre via ela, né? Quando a gente estava caminhando, encontrava com ela na nossa caminhada, mas ela sumiu, né? Aí eu falei, será que ela viajou? Porque ela tem parentes em São Paulo? Será que ela não viajou? Então a gente fica, né? Não tem telefone dela. Quem mora mais perto dela que poderia ter esse contato, mas não tem. Então a gente fica mesmo assim, né? Triste, né? Eu fiquei triste por isso. Porque é uma pessoa que a gente sempre estava junto, conversando, mas sempre dentro da igreja, mas sumiu aí. Mas depois dessa conversa ela voltou e estava ainda assim. Ela nunca mais veio. Nunca mais veio. Eu não quero mais ser nada. Eu quero ser visitante, não quero ser nada. Eu não sou visitante, não quero nada. Irmãos, olha, é algo que há uma necessidade de se ver desse tipo de cuidado, né? As irmãs já sabem disso, então assim, passem, nesse caso específico, a convidar, mesmo recebendo não, ó, amanhã tem reunião X, amanhã tem tudo, amanhã... Começa a cutucar isso, sabe, que vai ter resultado, pode ter certeza. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Meu filho me chamou para mim numa tarde da benção, lá naquela presbiteriana, que é lá no começo do São Bairro, 120, né? Aí eu entrei, deu uma mulher, deu Pai do Senhor, quando eu sentei, fiquei lá. Aí tá lá, o louvor, tudo, aí uma menininha desse tamanhozinho, assim, né? Fica cheia de maravilhoso. Ela tava lá, escrevendo, joelhada, escrevendo, eu olhava assim, né? Depois ela veio para mim e me deu uma caixinha, né? Falou, Jesus te ama. Quando eu abri, tinha uma cruz assim, e o sangue derramado assim, né? Tipo as gotinhas. Ela falou, Jesus te ama. Eu falei, nossa, assim, ela se preocupou, uma bebezinha assim, de me salvar, de mim, né? É a referência. Foi lindo demais aquilo. É a referência Eu tenho esse papelzinho até hoje. De um amor prático, né? Um amor prático, realmente isso.
Irmãos, eu vou correr agora nessa finalzinha aqui, que a gente tem mais ou menos um tempo estipulado aí de 10 e 20 terminar a aula, né? Sobre essa, reforçando, né, esse assunto dessa assistência social, né, de como o amor prático da igreja, demonstrando o cuidado de Deus de forma concreta, como nós falamos. Quando a igreja supre as necessidades dos irmãos, ela se torna mais unida, né, forte e atraente para o mundo. O amor se torna visível. Então a gente está mostrando isso para o mundo, que a gente está fazendo pelas pessoas, né? No quinto, ali embaixo, organização ministerial. É isso mesmo? Ministerial, Atos 6, 2 a 3, né? O que aconteceu numa igreja. O que acontece? Desorganizada, é isso que acontece, O que acontece né? numa igreja desorganizada? Aqui, ó, deixa eu ler o número aqui, porque dali fica ruim, tem oralidade ali, fica ruim que eu estou lendo. O que acontece numa igreja desorganizada? Surgem murmurações, né, divisões, sobrecarga de líderes. A missão principal, oração e palavra, é negligenciada. Uma boa organização promove ordem, eficiência e paz no corpo de Cristo. A 6, visão missionária, em Atos 11, 1 a 21. O que significa ter uma visão global do reino? É reconhecer que Deus age além das nossas fronteiras e culturas. Significa acolher e apoiar o que Ele está fazendo entre todos os povos, sem preconceitos, com alegria e cooperação. Irmãos, hoje a gente correu agora esse finalzinho, tá? Agradeço a participação dos irmãos. Não se sintam intimidados quando o professor pede a sua participação. É algo que você entendeu, falou. Se porventura você falar algo fora demais do contexto, quem está à frente vai te orientar, vai te dar assim, mas há uma necessidade nossa de sempre estar participando. Não tenha medo não, participe, levante, fale, sabe? E às vezes você consegue corrigir algum desnível aí, digamos assim, até o erro do professor, né? O irmão Odário fala um negócio, opa, já aconteceu comigo aqui nas aulas dele falar e eu colocar o assunto no eixo que eu, de repente eu estava meio fora, sabe? Então assim, é interessante isso, de que a gente participe e traga isso. E irmãos, não fique só aqui na nossa sala de aula, tá? Leve isso sempre, leve isso para casa, leve isso para nas suas conversas nos corredores, né, aos vizinhos. Há essa necessidade. Amém? Convido os irmãos agora, vamos ficar em pé. O 6, já falei com eles, não? Eu falei agora. Não? Significa ter uma visão do reino? Sim, falei. É reconhecer que Deus, né? O que significa ter uma visão global do reino? É reconhecer de Deus que Deus age nas nossas fronteiras e culturas. Significa acolher e apoiar o que Ele está fazendo de todos os povos, sem preconceitos, com alegria e cooperação. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Aleluia, louvado é o nome do Senhor, graças a Deus. Senhor Deus, Pai amado, te louvamos pela Tua palavra, que nos mostra o exemplo da igreja de Jerusalém. Obrigado por nos lembrar que a Tua igreja é viva, santa e chamada a ser edificada, né, sobre Cristo, rocha eterna. Senhor, dá-nos um coração unido na fé, amor pelas almas perdidas, fome pela Tua verdade, compaixão pelos necessitados, sabedoria para planejar com propósito a visão e visão para enxergar além das paredes do templo. Senhor, que sejamos pedras vivas neste edifício espiritual, edificando uns aos outros com graça, verdade, poder do Teu Espírito. Levanta em nosso meio uma igreja forte, sensível e fiel ao Teu chamado, que sejamos resposta ao clamor do Teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Valeu, irmãos, obrigado. Valeu.